Olá, paz a todos. Vamos à leitura de um texto bíblico para a meditação. Encontramos na Epístola aos Hebreus, no capítulo 2, versículos de 1 a 4. Assim está escrito: portanto, convém-nos atentar com mais diligência para as coisas que já temos ouvido, para que em tempo algum nos desviemos delas. Porque se a palavra falada pelos anjos permaneceu firme, e toda a transgressão e desobediência recebeu a justa retribuição, como escaparemos nós se não atentarmos para uma tão grande salvação, a qual, começando a ser anunciada pelo Senhor, foi-nos depois confirmada pelos que a ouviram, testificando também Deus com eles, por sinais e milagres e várias maravilhas e dons do Espírito Santo, distribuídos por sua vontade. Aqui estamos diante de um texto magnífico das Escrituras Sagradas, onde o escritor aos Hebreus trouxe a lembrança do povo sobre a realidade desta salvação estabelecida por Deus a favor da humanidade. Com base neste texto, vamos falar sobre esta tão grande salvação, sobre o tema: não haverá escape se não atentarmos para uma tão grande salvação. O escritor começa dizendo que convém atentar, ou seja, há a necessidade permanente de estar atento. Atentar é estar focado, direcionado para o ponto que nos chama a atenção. E aqui está nos afirmando atentar com mais diligência, com prudência, com cuidado, com responsabilidade, com expectativa para as coisas que já temos ouvido, para que em tempo algum nos desviemos delas. Ou seja, tudo aquilo que temos ouvido relacionado com a palavra de Deus, o plano de Deus, a vontade de Deus para a humanidade, estas coisas não devem ser esquecidas. Elas devem sempre estar diante dos nossos olhos, na nossa mente e no nosso coração. O escritor diz-nos para atentar com mais diligência, com mais cuidado, com mais prudência, com mais interesse em conhecer e fazer parte do plano maravilhoso de Deus. No versículo 2, ele segue dizendo: porque se a palavra falada pelos anjos, houve uma oportunidade em que Deus entregou a sua palavra aos homens através de anjos. Isto se deu por ocasião quando Deus chamou Moisés para que subisse a ele e ouvisse ali as suas palavras. Diz-nos a Escritura que esta palavra, falada pelos anjos, transmitida àquela oportunidade a Moisés para transmitir ao povo, esta palavra dita pelos anjos, que não era a palavra dos anjos, mas era a palavra de Deus através dos anjos, ela chegou aos ouvidos daquele povo. E a palavra nos afirma que, se esta palavra de Deus, falada pelos anjos, ela permaneceu firme, ela não alterou-se, ela não perdeu o seu valor, a sua eficácia, permaneceu firme, e toda transgressão e desobediência, tudo aquilo que saiu fora do plano, do propósito de Deus, e fechou-se os ouvidos
para dizer que não estava ouvindo a palavra dita pelos anjos, não teve nenhuma justificativa, porque afirma-nos que toda transgressão e desobediência receberam a sua justa retribuição. Pois bem, se a palavra falada pelos anjos àquela época, àquele povo, permaneceu firme e quem saiu fora do plano e do propósito recebeu a justa retribuição, vem então para nós, os nossos dias, a seguinte afirmação: como escaparemos nós? Ora, se aqueles antepassados não escaparam diante da palavra falada pelos anjos, como agora, nos nossos dias, nós haveremos de escapar, se não atentarmos para uma tão grande salvação. Observamos que a salvação é o plano de Deus. A salvação foi idealizada, colocada em prática pelo próprio Deus. E por que Deus realizou e preparou esta tão grande salvação? Porque a humanidade, criada por ele, desviou-se e começou a andar por um caminho errante, perigoso, caminho de morte, caminho de separação, caminho de inimizade, caminho de rebeldia. Deus, para não manifestar, através da sua justiça, a ira em todos aqueles que transgrediram o propósito da sua vontade, ele decidiu usar da sua misericórdia e, na sua misericórdia, manifestar tanto a sua graça quanto o seu amor para, no seu plano maravilhoso de salvação, incluir a todos e colocar diante deles a disponibilidade de, através da salvação, libertação, transformação, purificação, justificação e santificação, colocá-los diante de Deus, perdoados, redimidos, adotados e abençoados pelo Senhor. Então, este plano de Deus veio à existência através do seu Filho Jesus. Por quê? Porque não havia entre os homens um que buscasse o bem, porque todos pecaram e destituídos ficaram da glória de Deus. Por estarem pecados e extraviados e não buscarem o bem, eles destituídos foram da glória de Deus, vivendo debaixo da condenação do pecado. Nunca foi, nunca será o prazer e a vontade de Deus que o homem morra no seu estado de pecados. Por isso, Deus fez o que era necessário para, através da obra salvadora de Jesus Cristo, alcançar a toda a humanidade. O amor de Deus é demonstrado através de Jesus, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna em Cristo Jesus. Esta vida eterna está relacionada à salvação. E esta salvação que o Senhor Deus realizou é uma grande obra. E é a obra de um Deus grande, soberano, poderoso, maravilhoso, só mesmo um Deus grande, como nosso Deus, é que poderia realizar esta grande obra, que é chamada a obra da salvação. Deus Salvador. Observe que o profeta Isaías, em várias oportunidades, ele apresenta a Deus como Salvador, ou seja, o Deus que vem em socorro do seu povo e que traz a eles a salvação, ou seja, somente através do Senhor, nosso Deus, é que as pessoas poderiam então desfrutar esta salvação poderosa
do Senhor nosso Deus. Ele é um Deus salvador. Fora dele não há salvação. O único que salva é o Senhor nosso Deus. Então nós, quando olhamos e observamos este ponto, Deus apresentado como Salvador, não é de se estranhar que ele também realizasse esta obra grande e poderosa em favor do seu povo, a obra da salvação. Portanto, um Deus grande realiza uma grande obra da salvação. Então, aqui está. Como escaparemos nós se não atentarmos para uma tão grande salvação? Então, esta salvação grande, à luz da Bíblia, nós vamos encontrar algumas expressões. Esta salvação, ela é grande, conforme está aqui em Hebreus, no capítulo 2, o versículo 3. Em Lucas, capítulo 2, versículo 69, diz que Deus nos levantou uma salvação poderosa. Em Judas, no versículo 3, diz-nos que o Senhor trouxe-nos uma salvação comum, ou seja, ela é acessível a toda a humanidade. E ela é poderosa, ela é grande, ela é divina, porque é da parte de Deus. Então, esta salvação, ela só foi possível manifestar-se em nosso favor através de Jesus Cristo, porque a palavra nos afirma que a graça e a verdade vieram por Jesus. Paulo, escrevendo a Tito, no capítulo 2, o versículo 11, ele deixou registrado: porque a graça de Deus se há manifestado, trazendo salvação a todos os homens. Então, esta salvação é universal, é para todos os homens na face da terra. E o meio de usufruir desta salvação é também pela graça. A graça não somente manifesta a salvação, mas a graça é a única condição pela qual podemos ser salvos. Paulo, escrevendo aos Efésios, no capítulo 2, versículo 8, deixou registrado: porque pela graça sois salvos por meio da fé. E isto não vem de vós, é dom de Deus, para que ninguém se glorie. Então, uma vez que a salvação é um dom de Deus, é uma dádiva, é um presente, a Deus custou tudo o que ele tinha, o seu único e primogênito filho, seu filho unigênito, ele então o entregou para esta obra. Jesus, quando aqui veio, ele disse: eis aqui, estou para fazer a tua vontade. No rolo do livro está escrito de mim. Jesus assumiu este plano salvador de Deus para benefício de toda a humanidade. Por isso que ele entregou a sua vida em sacrifício lá no alto do Gólgota, quando disse: Pai, está consumado a obra que me destes a fazer. Jesus disse diante daquelas pessoas tudo quanto foi necessário fazer para que a salvação tornasse realidade e disponível a toda a humanidade. Jesus realizou com a entrega da sua vida e o derramar do seu sangue. E quando Pedro escreve dizendo que não foi com prata ou ouro que por tradição recebeste dos vossos pais, que fostes resgatados da vã maneira de viver, mas com o precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro imaculado e incontaminado, que se ofereceu a Deus. E esta salvação, ela entra em todas as casas. Quando Jesus chegou na casa de Zaqueu, ele disse: hoje veio salvação a esta casa. Porque este também
é filho de Abraão. Quando voltamos ao texto lido, diz: como escaparemos nós se não atentarmos para esta tão grande salvação? Como escaparemos se não atentarmos para esta tão grande salvação? Salvação operada por um grande Deus, realizada por um grande Salvador, colocada à disponibilidade de grandes pecadores que se revoltaram, rebeliaram-se contra Deus no seu estado de pecado. Então, tudo nós observamos a grandeza e a permanência e a realidade da poderosa obra de Deus. E encontramos que o preço pago, oferecido para a realização e a consumação deste plano de Deus, foi o preço, o maior preço, um grande preço, o preço de sangue, o sangue de Jesus, para redimir as almas dos pecadores. E esta salvação da parte de Deus, ela é grande, porque ela não está sujeita à limitação, ou seja, à data de validade. A salvação de Deus é eterna, ela dura eternamente. Portanto, todos os que se chegam a Cristo são salvos e libertos por Ele, não por um tempo temporário, mas por toda a eternidade. Esta é a condição da salvação. E esta tão grande salvação, ela é testificada por um tão grande Espírito, que é o Espírito Santo, que testifica no nosso espírito que somos filhos de Deus. Uma vez que somos filhos de Deus, isto prova que passamos pelo processo desta tão grande, preciosa e poderosa salvação. E, portanto, agora estamos relacionados em comunhão plena diante de Deus, o nosso Pai. Então diz: como escaparemos nós se não atentarmos para uma tão grande salvação, a qual, começando a ser anunciada pelo Senhor. O Senhor Jesus foi quem começou anunciando este plano salvador de Deus para toda a humanidade. Ele começou, ele realizou, ele entregou-se como preço de resgate e redenção, e depois de efetuada a obra da redenção, Jesus morreu, foi sepultado, ressuscitou e foi assunto aos céus. Está à direita de Deus, o Pai, onde intercede por nós. E aqueles que a ouviram dos lábios de Jesus acerca desta tão grande salvação, que a experimentaram, tiveram a experiência pessoal da salvação por meio de Jesus, eles então começaram a anunciar a confirmação de que aquilo que Jesus propôs fazer e anunciou estava confirmado na vida deles, porque eles desfrutaram em vida a certeza da salvação. A salvação traz uma certeza fiel e verdadeira no coração daqueles que se deixam salvar por Jesus. E não somente isto, mas diz-nos a palavra, eles testificaram, testemunharam, a salvação foi confirmada, Deus, juntamente com eles, foi confirmando, testificando aquela obra salvadora, por meio de sinais, por meio de milagres, por meio de maravilhas, por meio de dons do Espírito Santo que foram distribuídos por Deus. Então, a salvação, ela é proclamada, ela não está restrita a um pequeno grupo, ela é anunciada a toda a humanidade, a toda a criatura, a todos os povos, tribos, línguas e nações, para que eles tenham o conhecimento do amor de Deus em revelar-se Salvador,
para a humanidade e que, através da misericórdia, ele manifestou a sua graça e o seu amor para alcançar os pecadores e levá-los à salvação através de Jesus Cristo. Então, não há como escapar desta tão grande salvação colocada diante de nós por Deus, através do sacrifício de Jesus e realizada pelo testemunho dos salvos por Cristo e a operação de Deus por sinais, milagres, maravilhas e dons do Espírito Santo. Tudo isto confirmando esta grande, poderosa, viva, maravilhosa salvação que Deus preparou para os pecadores. Então nós observamos como escapar de tão grande salvação. Não haverá escape se nós não atentarmos para esta tão grande salvação. E observamos, ela é grande porque é obra de um Deus grande. Ela é grande porque o Salvador é grande, é o Filho de Deus. Ela é grande porque contempla grandes pecadores para que sejam redimidas. Ela é grande porque o preço pago foi grande, foi o sangue precioso de Jesus Cristo. Ela é grande porque não tem validade temporal, ela dura a eternidade. Ela é grande porque é testemunhada por um grande Espírito, o Espírito Santo de Deus. Testifica, confirma, anuncia esta poderosa salvação que Deus levantou para cada um de nós. Portanto, atentemos com mais diligência para as coisas que já temos ouvido e possamos, com toda a convicção, buscar estarmos envolvidos e abençoados por esta tão grande salvação que Deus levantou para a nossa vida e que nós possamos, então, entrar pela porta da salvação. A porta da salvação ainda hoje aberta está. Se você ainda não entrou, entre por ela, seja salvo por Jesus, viva a realidade da salvação. Você que já entrou, permaneça firme e fiel, desfrutando as bênçãos da salvação na sua vida e a esperança gloriosa da eternidade prometida através da salvação. Que Deus continue abençoando-nos em Cristo Jesus, não só hoje, mas para todo sempre. Amém.